Olá, meu nome é Mariana Luquim, sou médica dermatologista, influenciadora e mãe da Liz e da Luna. Estou começando hoje um projeto pessoal onde estou lançando o meu podcast. E para começar com chave de ouro, eu quero apresentar para vocês umas convidadas de peso intelectual com muita informação e que vão impactar a vida de vocês. Vem comigo! Bom, vamos iniciar hoje com a Larissa. Oi, Lari, tudo bem? Oi, Mari, tudo bem? Pode se apresentar para o pessoal aí de casa. Eu sou a Lari, do Apto 21, e eu sou influenciadora, também sou fisioterapeuta de formação e trabalho com Pilates. Tenho a Enleve Clínica, né, aqui em Rio Claro, e o apartamento 21, que é o Instagram, né, Lari? É o Insta, que você dá isso. muitas informações sobre como reforma, de que mais? Cozinha. De cozinha, assim, coisas de casa, rotina, né? Sou mãe do Luca, então também falo sobre maternidade. Isso, e hoje é esse que será o nosso tema aqui. Vamos falar muita coisa, muita informação boa, de utilidade pública para você que é mãe ou tem interesse em ser mãe. E a nossa outra entrevistada será a Shaula Nassif. Fala um pouquinho, Shaula, de você. Oi, Mari, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Eu sou a Shaula, sou nutricionista, sou cunhada da Mari, tenho uma menina também de 1 ano e minha especialidade na nutrição é saúde da mulher, então falo muito todos os dias sobre todos os aspectos que envolvem a maternidade, né, o aleitamento materno também, antes da gestação, o preparo sobre a gestação. Então, eu vou amar esse bate-papo aqui hoje com vocês. E passo a bola para a Laura Fonseca. Oi, meninas. Oi. Bom, eu sou a Laura, eu sou médico ortopedista, sou mãe de 2 meninas também, da Lívia de 5 anos, que vai fazer 6 agora, e da Lavínia de 7 meses. Eu tenho uma clínica de vacinas, aliás, todas aqui são vacinadas pela gente. Exatamente. E tem uma loja também, a Lalihu, que é para artigos de bebês e crianças, mais para bebês mesmo, que a gente montou a fim de facilitar a vida das mamães aqui, que como todas aqui, vida corrida, não tem tempo de procurar as coisas, e a gente quer facilitar a vida de todo mundo. E vou amar demais estar aqui também. É isso aí. Inclusive, essa loja é incrível, né, pessoal? Porque a gente consegue pedir, eles entregam em casa. Então, tá com uma urgência, tem que ter o contato no WhatsApp, né? Isso mesmo. Imprescindível, é maravilhosa. Bom, então vamos falar hoje sobre maternidade e vamos iniciar com o desejo de ser mãe. Vocês tinham esse desejo de ser mãe? Conta pra mim, meninas, como é que foi? Vocês sempre quiseram? É uma coisa desde pequena? Foi criado ao longo dos anos? E aí, fala pra mim, Lari. Eu sempre tive, sim, o desejo de ser mãe, né? Não é algo que eu vinha pensando desde pequena, nossa, é meu sonho, não. Mas foi criando, né, ao longo, conforme eu fui, de fato, crescendo, né? Me formando profissionalmente, mas era algo que eu pensava em ter após os 30. Porém, eu descobri, né, que eu tinha endometriose, então eu acabei tendo que antecipar essa gestação por medo de talvez lá na frente ter uma maior dificuldade. Então aí eu acabei antecipando e engravidei com 29. E com endometriose. Com endometriose, Então, foram mas- 2 anos aí de luta, assim, com tratamento, um acompanhamento, mas eu não precisei de medicamento, nenhuma intervenção. Foi natural, sim, graças a Deus. E não precisou fazer nenhuma cirurgia para endometriose, né, Não, Lari? não. Olha que legal, incrível, né? Isso é muito bom, porque muitas mães têm medo e ficam naquele desespero. Meu Deus, o que será de mim? Tem endometriose, ó. Sim, não. Tranquilo. A nutrição entra bastante aí, né, Lari? Você cuidou Sim. bastante da alimentação, imagina. Quando eu descobri, eu falo assim, né, que o útero ele é como se fosse um aquário, né? A gente precisa estar com o aquário limpo para daí gerar, né? Então eu fiz um detox de tudo, tanto questão de terapia, né? Atividade física que eu já fazia, mas eu intensifiquei, e aí alimentação também em conjunto. Sim, é muito importante. Então eu dei uma boa melhorada. Uma alimentação anti-inflamatória, né? Sim. Com alimentos baixos. Como que é a alimentação anti-inflamatória, Chal? Conta pra gente um pouquinho. É uma redução grande, assim, principalmente de carboidratos refinados, de alimentos ultraprocessados. Então, a gente tem que ter uma alimentação muito rica em vegetais, em frutas, peixes são muito importantes, né? Tentar
pelo menos 3 vezes na semana, incluir o peixe na dieta, minimizar o consumo de carne vermelha, glúten, leite. Então, tudo isso tem que tomar muito cuidado, porque principalmente na endometriose, porque realmente influencia bastante nesse tratamento. É legal. E você sempre teve essa vontade, esse desejo de ser mãe? Sempre, desde criança. Eu me lembro criança, sei lá, com 10, 11 anos, brincava de boneca ainda, que eu queria... Meu sonho era abrir a porta de casa e ter um bebê abandonado para minha mãe adotar, porque eu sou filha mais nova, então eu não tenho irmãos mais novos, né? Meus irmãos são todos mais velhos. E para minha mãe adotar e para eu cuidar, ajudar a cuidar. Então, assim, eu falo que esse meu sonho de ser mãe vem desde sempre, acho que desde quando eu nasci. E eu também tive muita dificuldade para engravidar, foram 2 anos e meio de luta. Eu tenho síndrome do ovário policístico, então da mesma forma também precisa de uma alimentação adequada como base, e foi justamente por isso que eu acabei me especializando na nutrição dentro da saúde da mulher. E hoje em dia é um público cada vez maior que tem síndrome do ovário policístico, endometriose, o diagnóstico está sendo feito. Com certeza, é muito mais fácil diagnosticar hoje, né? A gente que é médica sabe bem disso, né, Lau? É. Precocemente, e existe tratamento e não precisa, às vezes, de uma intervenção cirúrgica. Coisas que só mudança do hábito de vida já conseguem tratar isso tudo. Na síndrome do ovário policístico, normalmente, só 10% de perda de peso da paciente já ajuda ela a conseguir essa gestação. No meu caso, eu não tinha peso para perder, né? Mas a maioria das mulheres que têm síndrome do ovário policístico também sofrem com sobrepeso. Então, muitas vezes, quando a gente só reduz esse peso, né, diminui, a gente já tem um sucesso nesse processo de engravidar. Facilita muito. E você, Lau, como é que foi? Eu sempre quis ser mãe, mas, né, eu acho que pela escolha da profissão, da especialidade também, esse sonho ficou meio morto, assim. Falei, não sei se eu vou ser mãe. E aí, com a idade, veio aquela vontade de ser mãe. Eu tomei pílula anticoncepcional muitos anos, foram 17 anos seguidos, assim. E aí eu parei achando que eu ia demorar super, né, pra engravidar. E no fim eu não tive nem uma menstruação depois que eu parei. Engravidei logo que eu parei. E aí, quando eu tive a Lívia, minha primeira filha, tipo, né, nasci pra isso. Nasci pra isso. Não queria mais filhos, eu ia parar na Lívia. Porém, na pandemia, eu perdi meu pai. E aí eu falei assim, gente, eu não quero nunca que a Lívia passe pelo que eu passei sozinha. E assim, eu só consegui passar porque eu tenho minha irmã, né? E aí eu decidi engravidar de novo, e aí foi quase 2 anos pra engravidar, achando que ia ser igual a primeira, né? Nunca é, né? Mas foi quase 2 anos, quando eu tinha desistido já. Falei, não aguento mais sofrer com cólica, com dor, vou pôr DIU, não aguento mais. DIU marcado. Descobri que eu tava grávida. Enfim, não existe regra, né? Não, existe nenhuma. regra, não dá pra gente saber. Então tem que tomar cuidado se não quiser ter filho. E se quiser, bora trabalhar que vai dar certo. Só ir tentar ajustar a alimentação. Também a ansiedade, porque a ansiedade acaba influenciando Com muito. certeza, demais. Em A gente conseguir foca não. muito, né, em querer engravidar. Isso foi um problema pra mim. Sim. Pra mim Isso a também, na terapia segunda ajudou gravidez, muito, também. porque daí você tem que focar nas outras coisas, né? Igual a Charla comentou, alimentação, incluir atividade física pra tirar aquele foco, porque senão você fica tão bitolada que acaba sendo maçante mesmo. Exatamente. Né? E tem que ser um processo gostoso. E tem que ser uma equipe multidisciplinar mesmo. Sim. Então tem que ter a alimentação adequada, tem que ter atividade física, tem que ter cuidado com a saúde mental. E, obviamente, acompanhamento com médicos, né? Sim. Então é um processo que exige aí uma equipe multidisciplinar. E cada vez mais eu falo muito em consultório o quanto é importante realmente, não só a mãe, mas o pai também se preparar em termos de alimentação e atividade física, mudar os hábitos alimentares para conceber essa criança. Então, a gente fala hoje muito de programação metabólica, né? Então, até 3 meses antes da concepção, já influencia como esse bebê vai ser de saúde posteriormente, né? Então, inclusive a alimentação do pai. A gente tem estudos já que comprovam que a alimentação do pai influencia muito nas doenças que essa criança pode vir a ter depois, na vida adulta também.
Então tem que tomar cuidado, não só a mãe, o pai também tem que dar esse alerta aí pro Sim. pai que será dos seus futuros filhos, ou que já é dos seus filhos. Quanto antes se preparar, melhor. Exatamente. Bom, eu também vou falar de mim um pouquinho. Eu também Isso. sempre tive o desejo de ser mãe. Sempre tive o desejo de ser mãe de mulher. Nunca me vi sendo mãe de homem. Nunca me vi. Olha Tinha que engraçado. plena certeza que seria. Foi a Lisa, minha primeira bebê de 3 anos. E em seguida a Luna, minha bebê de 8 meses, que eu também desejei muito. Então foram 2 gestações extremamente desejadas desde a infância. E aí depois disso tudo, vamos falar agora sobre o parto. Bora lá. Como foi o parto de vocês? Beleza, ficamos grávidas, conseguimos uma alimentação saudável. Dentro do Só possível. Recente, né? A gente Sim. tinha ali também uns momentos de comer uma besteirinha, né? Porque a ansiedade também influencia, mas é importante saber que não precisa comer por 2 durante a gestação. Com certeza. Isso aí. Comer só quando tem fome, não precisa ficar comendo sem parar, porque senão você acaba E o máximo possível de alimentos Saudáveis, naturais. né? Exatamente. evitar os Muitas embutidos frutas, enlatados. verduras, legumes. Inclusive, até na parte dermatológica, eu sempre oriento as gestantes a tentarem usar o máximo de produtos naturais e evitar qualquer uso de produto que tenha insegurança, porque senão acaba... Você não sabe se pode, se não pode usar, então, por via das dúvidas, não use. Não pode fazer depilação a laser, não pode fazer peeling na gestação. É um momento que você tem que estar um pouco mais restrita a apenas uma limpeza de pele leve, a uma drenagem. Então, você tem que se cuidar, tem que cuidar do corpo, tem que cuidar do bebê que você está gerando, mas tem que cuidar de você também. E, na dúvida, evita. Corta, não usa, não faz formol no cabelo, não faz progressiva. Coloração, né? tintura, eu recomendo sempre depois da 21ª semana de gestação. Tem aí o alerta para as gestantes. E são coisas que a gente nem imagina, né, Mari? Por exemplo, o sabonete de rosto. Eu lembro quando eu engravidei, você falou, não, para esse imediatamente e tal. Sim. E é uma coisa que creme jamais no- pensei. pra- Um passar no creme pé, no por pé exemplo, que tem né? ureia 10, 20% não é recomendado, tem risco para o bebê a curto e longo prazo. Um sabonete tem ácido salicílico de alta tensão, que também não é recomendado. Tem o enxofre, que também não é recomendado na gestação. Então, quanto mais natural, é melhor. E muita gente até se engana, pensando, então eu vou usar um vegano. E nem só por ser vegano é que é seguro. Então, é importante passar, às vezes, em uma consultinha só no dermatologista, só para tirar essas dúvidas, para saber qual é a rotina que mais se adequa ao seu caso, e aí você seguir em frente. Bom, então... Foi aí nosso período Parto. gestacional. Chegou o tão desejado parto. Como é que foi o parto de vocês, meninas? Me contem. Quem começa? O meu foram 2 cesáreas, né? Não tive parto normal. A Lívia, a primeira filha, nasceu prematura. Com 35 semanas, eu tive um início aí de pré-eclâmpsia. Eu inchei demais na minha primeira gestação. Mas a minha primeira gestação, eu fiquei totalmente sedentária, assim... Sedentária total. Inchei muito, eu lembro... Nossa, gente, eu não conseguia pôr sandália havaiana. De tão inchada. E eu dava plantão na época, eu comprei um sapato 2 números maior que o meu pra entrar. Nossa, eu tava absurdo. E no dia do chá de bebê, eu comecei a sentir cólica. Fui pro hospital, tava com a pressão alta, enfim. Aí fiquei 2 dias tomando corticoide. E aí a Lívia nasceu de 35 semanas. Não nasceu muito bem. Ela teve uma hipoglicemia, né? Mas ficamos ainda 1 semana no hospital, depois ela fez icterícia. E, graças a Deus, hoje ela é super bem, tá super saudável, uma fofa. Deu tudo certo. A segunda, eu tava bem mais tensa, né? Porque, gente, eu engravidei eu tinha com 39 anos e eu tive a Lavínia com 40. Então, assim, bem mais velha. Olha o rostinho da boneca, gente. parece, né? 40 com carinha de 20. Branca de artista. neve. Branca de neve. Mas, assim, a Lívia, eu tive com 34. E a Lavínia com 40. Então, assim, tem uma diferença bem grande, né? Sim. E aí eu tava super tensa, né? Falei, meu Deus do céu, essa gestação vai ser terrível. Gente, foi de boaça. Fiz atividade física desde o primeiro dia. A Lavínia nasceu com 38 semanas, porque
eu não aguentava mais. Mas assim, se eu segurasse, ela iria Ela bem ia mais, bem. porque ela não tinha nem sinal de que ia nascer. Foi ótimo. Amamentei. A da Lívia eu não consegui amamentar. Aliás, eu ainda estou amamentando. Então, assim, foi totalmente diferente uma da outra. O que dizem é verdade. Uma gestação não é igual à outra. É Não. totalmente verdade. Mas eu fiz as 2 cesáreas, tá? Eu optei por fazer cesárea. A da Lívia nem teve opção, mas assim, a da Lavínia eu optei por fazer cesárea, mas isso é uma opção minha, né? Foi uma opção minha mesmo. Mas foi de boa demais. Foi Você muito sentiu tranquilo. diferença entre uma e outra? Pelo fato de Recuperação? estar sedentária e estar fazendo atividade Demais. física? Nossa, pela disposição? demais. Apesar da diferença da idade, né? É, A gestação exatamente. da Lavínia, que foi a segunda, muito mais tranquila que a da Lívia. Olha que beleza. Muito não mais. pode gerar expectativa, né? E E as- não existe regra, como a Não, gente não falou. existe. E eu acho que a atividade física, assim, fez toda a diferença. Apesar de ser uma atividade física mais leve, né? Eu falava que era uma Sim, atividade sim. física de É. idoso, né? Tipo, era um Fisioterapia. alongamento, né? Tipo isso. Mais ou menos, porque eu lembro que a da Shaula não era leve, não. Era bem pesada. A Shaula Mais malhou. perto do que eu... E a sua É, também, até o né? final. No começo, que Sim. foi o Pilates. Foi... É, no começo dá pra fazer bastante, mas daí vai chegar no final, nem a gente aguenta, né? E tem Começa a muitas coisas que nem pesar a podem barriga, também, tem um monte de né? coisa que não Tem pode. Muita posição. Mas eu lembro que eu pulava bastante, assim, até bastante tempo, assim. Mas aí vai chegando no final, você não consegue fazer nada de barriga pra baixo, Sim, né? dificulta. Abdominal não dá pra fazer. Até pra enxergar o pé Mas, já é difícil. exatamente, pra pôr um sapato, gente. é difícil. Mas foi, nossa, foi muito mais tranquila a segunda gestação. Ai, que Muito bom. de boa, muito. Os exames, engraçado muito isso, né, a de diferença. boa. Completamente É muito diferente, gente. Nossa, nem eu acreditava A que era minha já foi o assim. contrário. A primeira foi mais tranquila, a segunda já foi um pouco mais tensa. Porque a barriga cresceu muito rápido É, e cresceu verdade. muito. A Luna tava gigante, É, tanto eu que ela lembro nasceu com que você 52 centímetros. Ela é grandona. E a gente teve que tirar antes também, porque eu já não tinha fôlego para andar, eu já não tava aguentando respirar. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos fazer uma cesárea. Aí acabei com 38 semanas fazendo a cesárea, no final já tinha até grumo. Nossa, Já era tava para ter super nascido, na hora. já estava mais do que na hora. E graças a Deus eu nem tentei parto normal, porque eu tinha um descolamento de placenta, né? A placenta tava você com teve no uma começo, alteração. né? E aí eu até tive que fazer uma pequena cirurgia no parto para sair tudo bem, e foi tudo bem na segunda. E na primeira eu tirei antes, com cesárea também, por livre e espontânea vontade, sem controle. Vocês estão vendo que as médicas têm medo aqui, né? Nossa, é um a pouco de gente trauma espera, né? também. Chegar uma- Só vai. É lindo o parto normal, mas Eu passo. Mas não é pra mim. não nasci pra isso. Existem mulheres que nasceram, eu não. E a gente tem que respeitar a opinião Lógico, com certeza. que é de cada um. Escolha Com de cada certeza. uma. No Como fim, que eu acho foi? que toda mãe sabe o que é melhor pra si quando tá chegando Sim. perto do momento, né? Exatamente. O seu foi um exemplo disso, né, É, Mari? o meu foi meio complexo, porque assim, eu sempre quis o parto normal, eu sempre quis passar pela experiência, né, de ter a contração. Todo mundo fala, ai, porque é dolorido, porque é uma dor insuportável e tal, mas eu queria passar por esse momento, né, eu queria me dispor a isso. E como eu sempre tive um preparamento, né, físico, eu trabalho com pilates, sempre fiz, né, atividade, então assim, eu trabalhei todos os exercícios exercícios pélvicos, abdominais, né, para preparar realmente esse parto. Mas aí quando eu tava de mais ou menos de 34 semanas, a gente descobriu, né, juntamente com o médico, uma diabetes gestacional tardia, né? Como ele comentou, estava entre os 16% raro, porque minha curva glicêmica deu normal. Mas o que começou a me espantar um pouquinho era o tamanho da minha barriga, porque por ser uma primeira gestação, tava assim, gigantesca, a altura uterina passava um pouquinho, né, do normal para o período gestacional. E aí a gente começou a investigar. E também no ultrassom tinha dado um aumento de líquido, né? Que é o que a gente chama de polidrâmio. E aí foi mais um critério aí para estar repetindo o exame. Aí a gente fez uma hipoglicemia glicada e lá estava diabetes. Então eu tive que controlar ainda mais a alimentação, porque assim, no começo da gestação, eu lembro que eu ainda conversava com a Mari. Você não sente vontade de doce, né? Vai tranquilo. Aumenta no final. Então, aí já no segundo trimestre você já começa a querer comer uns docinhos. E eu peguei essa fase entre Natal e Ano Novo. Nossa, Então só deu comida. aquela Só escambada. doce. Linda. É, maravilhoso. Então, assim, eu não tive muito ganho de peso, né? No total em si foram quase 13 quilos, mas ao mesmo tempo a minha barriga estava enorme. O médico brincava comigo e falava que eu parecia o senhor barriga da
escolinha do professor Raimundo, porque meu braço estava fininho e eu com aquele barrigão Barrigão. imenso, né? Mas também pela condição do polidrama que foi aumentando. Eu tive até que ir para Campinas, né, para confirmar o diagnóstico do ultrassom. E o ultrassom, ele é complexo, assim, porque ele nunca é 100%, né? Ele tem ali uma base, mas não tem como ter certeza. E aí, já como ele veio, né, começando a falar na minha cabeça sobre os riscos que poderiam, né, ocasionar aí num parto normal, como um rompimento da bolsa, por exemplo, poderia causar um prolapso do cordão umbilical. E aí eu já comecei a ficar mais pensativa, né, e até abrir a cabeça, falei, não, se tiver que ser cesárea, ok. Mas o que me pegou até o final, que foi uma coisa assim, que parecia que eu fugia do meu parto, porque eu queria que ele desse o sinal que ele queria vir, né? Então, eu queria entrar, pelo menos, em trabalho de parto. E aí, ele me falar, né, sobre essa questão que poderia acontecer e tudo mais, me assustou e, ao mesmo tempo, eu tive que começar a trabalhar na minha cabeça, porque é duro você, assim, você põe uma ideia na cabeça, né? E aí, você não pode nem escolher, pra mim, né, foi o caso, o dia que ele não pode, né, na verdade, escolher o dia que ele queria nascer. Então, a gente teve que marcar. E aí, assim, a cesárea foi tranquilo eu aceitar, mas essa questão de... Foi pesado, foi de tenso, induzir, né? eu tive que trabalhar bastante até chegar no dia de eu falar, não, agora Por agora isso vai. que a equipe multidisciplinar é fundamental, a importante. terapia é Total. importante. E até a a gente, como nutrição, profissional da atividade. saúde, a gente É um se exemplo, negligencia, porque assim, você sabe o que é o correto, mas nem sempre você faz, porque quando tá com você, envolve essa questão emocional, Sim. né? Sim, E ela aí você pesa esquece muito, de né? tudo. Pesa muito. Essa questão de ter mais vontade de doce no final da gestação é uma necessidade do corpo mesmo. Então, Sim, né? no terceiro trimestre ali, você precisa de muito mais energia. Seu corpo precisa de muito mais energia. Então, ele vai te levar a ter vontade de comer Sim. alimentos mais energéticos, que te fornecem energia mais rápida, que é açúcar, carboidrato. Então, é muito comum. Eu imagino como deve ter sido difícil você ter passado por uma gestação tranquila, né? Não, até total, e no eu não finalzinho tinha um nada. susto. Sim. Ter que parar o doce em época de Natal e Réveillon. Olha, bem, Uma grávida, ainda que tudo tem vontade, né? graças a Deus eu não tive diabetes gestacional, porque senão eu não sei o que seria de mim, da Luninha, nem da Lisa. Mas eu não precisei, assim, tomar medicamento, nada. Eu consegui controlar só na alimentação e no destro mesmo, que eu fazia diariamente, né? Ai, 3 que vezes bom. no dia. Fiquei 3? até 3 vezes. Eu fazia jejum, pós-almoço e pós-janta, porque eu tinha que controlar também o que eu tava Sim. comendo pra ver se Se não tava ultrapassava. É bem Nossa. intenso, mas é algo que vale a pena. Sim. Que tem que uma dedicação maior aí, mas Com é a certeza. saúde do bebê que envolve. Faz total então... diferença, porque quando ele nasceu, ele também teve hipoglicemia. Na verdade, assim, no parto, ainda meu marido brinca, ele falou assim, nossa, a hora que o médico abriu, parecia que era uma cachoeira saindo de você. Tanto líquido que tinha, Líquido. jorrava mesmo. Aí teve que aspirar para depois puxar ele. Então, nesse tempo, ele acabou aspirando, né, o líquido. E aí, logo que ele nasceu, a pediatra pegou, já foi pro cantinho, eu já percebi aquela tensão. Eu falei, nossa, tá acontecendo alguma coisa. E durante a cesárea, não sei vocês, mas parece que a voz some, você não consegue falar. Fala Eu não muito tentei baixinho. falar. Eu Eu queria. falei, eu conversei, Porque mas... eu falo até dormindo, então. Não percebi. Eu acho que talvez você tá terminando. Não sei se também, porque assim, no meu caso, ele teve que dar uma apoiadinha ali na costela pra dar uma empurrada, porque Ah, não, tava isso um acontece processo mesmo. difícil. Aí parecia que tava assim na garganta, E ela é né? pequenininha ainda, É, né? Imagina. É. Aí polidrama. ficou aquela sensação e eu queria falar e meu marido não falava o que estava acontecendo. Mas assim, ele teve que ser aspirado 3 vezes, né? Ele não estava conseguindo respirar em ar ambiente logo que ele nasceu. Então tiveram que levar ele para a incubadora. Ele nasceu, era 11h20, ele ficou até 5 horas, né? Na UTI NEL. Pra ir tentando aí tirar, né? E aí ele conseguir ficar em ar ambiente, que daí foi o momento que ele veio pro quarto. E só depois disso, que foi no período da noite, que ele teve a hipoglicemia, mas já era algo que a equipe esperava. Então, assim, eu acho que também é muito importante falar, apareceu esses dias um caso, né, de um bebê que nasceu de 7 quilos. Ah, eu vi. De uma mãe eu de vi, diabetes em Manaus, que não né? teve orientação. Então, é importante a equipe estar preparada, a gestante também, independente de ser ou não profissional da saúde, entender sobre o que está acontecendo, né? Com certeza. E ter esse acompanhamento, porque ela vai saber que o bebê pode entrar numa hipoglicemia, porque se isso acontece, uma pessoa não sabe de nada, ela entra em desespero. Né? Então, já era algo que eu esperava e é um momento que você está muito frágil. Então, se você não sabe o que vai acontecer, é desesperador. Já é desesperador para quem sabe, né? Então, imagina
pessoa que não entende nada, então Que é mais leiga muito no bacana assunto. ter essa orientação, né? A Liz também teve hipoglicemia tanto pós-parto, lá na maternidade, inclusive eles entraram com a introdução ali do leite, Do né? leite. Em fórmula lá a no Lívia também. hospital. O Luca também E depois precisou. em casa, que foi um grande susto, quando ela teve um quadro de hipoglicemia. Nossa, já em casa. Ela, depois de 3 dias, eu fui fazer um exame, eu tinha saído, morava em São Paulo ainda na época. Eu tinha ido pro Fleury de Genópolis, eu morava em Moema. E a minha irmã estava chegando, a babá estava em casa, e ela achou estranho que a Liz não acordava, falei assim, que estranho, ela não tá acordando, o que tá acontecendo, né? Tipo, já tá passando do horário de ela acordar. E aí foi ver, a fontanela estava baixa, já estava desidratada, estava com hipoglicemia, prepararam uma mamadeira e me ligaram. Nossa. Mariana, vem! Imagina! Ai, Desespero. meu Deus. Genópolis, Moema em 5 minutos? Sim, é possível. Para uma mãe, tudo é possível. Sim. E aí, ela deu a mamadeira e aí foi melhorando. E quando eu cheguei em casa, ela vomitou, já coloquei no peito, porque ela já mamava e já estava com a mamadeira, que já tinha saído do hospital assim. E aí foi tudo bem, mas foi um belo Nossa, de um que susto. Ainda bem que a Tensão, família é de médicos, E né? minha irmã é neurologista, eu dermato, todo mundo. Mas foi um susto muito grande. É. E era um dia muito quente em São Paulo, eles nasceu em novembro, né? Então, não sei, desidratou, teve um quadro de hipoglicemia. Então, a gente sempre ficou muito receoso com isso. Inclusive, eu acho que esse medo, mesmo sendo médica, influenciou no sono nos primeiros meses Com de vida certeza. dela. Porque a gente Mas sempre eu tá lá acho olhando. que a gente ser médica, assim, para os nossos filhos não ajuda muita coisa. Não. Porque o que acontece com eles, meu Deus, Que parece antes de gente ser se médica, esforça, não né? ser mãe, né? Eu lembro o primeiro episódio de febre da Lívia. Eu peguei minha mãe, que é médica também, Que também é família de médicos, que também. né? Peguei minha mãe, nós entramos dentro do carro e fui pro hospital. No primeiro episódio de febre, gente. Você acha? Parece que esquece tudo, né? Tudo que Não. você tem de informação Não, sobre você saúde acabou. Você vira mãe só. deleta. Só. É um desespero incrível e até da família mesmo. A gente ficou totalmente desesperada e ficou com medo. E aí a gente sempre ia lá olhar. Ai, será que ela tá dormindo demais? Será que ela entrou em hipoglicemia? Na verdade, não. Já depois atingiu o peso. O risco é muito menor de acontecer isso. Que ali ela tinha acabado de nascer. Ela nasceu magrinha, perdeu um pouco de peso na maternidade. Por isso que o quadro de hipoglicemia. E depois se estabilizou. Mas daí foi dormir a primeira noite com 1 ano e meio. Quando a gente tirou o peito. Foi difícil. Eu tô nessa fase de não dormir. Não é fácil. E aí a gente se estende, vai estendendo os filhos, vai engravidando de outro, vai continuando sem dormir. Fica uns 10 anos sem dormir. Então, Aí depois aí, entra na gente, fase da por aí. adolescência, não dorme de não novo. dorme. E assim vai, a mãe. certo. Quando olhando. falam dorme bastante, né? A gente acha que, né? Ai, que chatice, bobagem. né? Até parece. É tudo Faz verdade, né? sentido. Eu Faz. aproveitei muito as 2 últimas semanas de gestação, porque ainda no final eu tive a graça de pegar Covid. Então, Nossa. complicou ainda um pouco É. mais. Porque eu já né? tava... Você teve na pandemia, né? Eu tive na Verdade. pandemia e eu ainda peguei, assim, a variante, que tava naquele tempo dos sintomas, tava um pouco maior, né? E eu não podia tomar nada, só paracetamol, assim, Sim. pra dar uma aliviada na febre, que foi o único momento que eu tomei. Porque eu passei a gestação inteira sem tomar nada, eu fui tomar só no finalzinho. Mas foi complicado esse final aí. E aí Eu também tive Covid eu na aproveitei pra dormir. gestação. Você teve Foi um também, susto, né? Verdade. Tive febre também, não pode tomar nada. É bem... É o medo de não saber, né? O que vai Sim. acontecer. É o medo do inesperado. Sim. Ah, Então, foi isso logo que a também. Maria nasceu, né? Foi. Todos vocês pegaram, inclusive o Thiago, meu marido. Nossa. E aí eu fiquei com a Maria, ela tinha 5 dias quando o Thiago pegou. Nossa, foi desesperador. Teve que separar daí, Teve. né? Teve. Nossa, é Mas graças a desesperador. Deus só ele pegou, né? Ai, que É, bom. eu não peguei, mas mesmo assim eu fiquei com ela o tempo todo de máscara. Imagina, ela Sim. tinha 5 dias. Mas a gente imagina pra morrendo de ele, medo. né? 5 Pro dias pai, a né, nenê ter ficar que ficar longe é afastado. difícil. Foi muito difícil. E a gente, como mãe, já tá sensibilizada, precisa do apoio do marido. Já tem as Nossa, oscilações é. hormonais É de chorar. que influenciam. Sim. A gente tá naquele é fácil. puerpério pesado Nossa, já, tenso. chora por qualquer coisa. Sim. Nossa, eu só chorava. também. Chorava. E Nossa, o Thiago foi muito longe. de boa. Eu também, eu não Eu tive isso. nunca chorei, acho. Também não. Faltou eu falar do parto, né? Então, né? Fiquei por último, surpresa final. No final foi o parto mais emocionante de todos aqui. Alguém fez parto normal. Eu também, igual a Lari, sempre quis ter o parto normal.
Mas eu nunca tive aquele sonho de ter o parto em casa, natural, isso não. Eu queria dentro do hospital, eu queria toda aquela segurança da maternidade. Mas eu queria sem intervenções. Então, meu sonho era que eu conseguisse ter o parto normal sem precisar de anestesia, nem nada do tipo. No fim, e eu tinha muito medo, porque a previsão de parto da Maria era 28 de dezembro, que é entre Natal e Réveillon. E eu não queria de jeito nenhum que ela nascesse, nem no Natal, nem no Réveillon. E aí eu ficava conversando, eu falava, filha, você não vai querer nascer agora, você não vai querer fazer aniversário no Natal, não vai ser legal e tal. E eu acho que eu conversei tanto com ela, tanto, que ela decidiu ficar lá de boaça. Então, quando eu fiz 41 semanas, minha médica esperava até as 42, minha gestação foi tranquila também, eu não tive nada. E aí minha médica, a gente fazia consultas a cada 3 dias, né, depois das 40 semanas. E aí eu fiz um ultrassom, e no ultrassom deu que ela tinha caído na curva de crescimento. Então ela estava abaixo de P3, né, já estava com restrição de crescimento, que eles falam. E aí minha médica falou, olha, Shaula, diante disso, eu acho que não é interessante esperar até as 42 semanas. Ela já está dando sinal que quer nascer. Apesar de não ter tido, né, não ter entrado em trabalho de parto. Então, vamos internar para induzir. E aí eu já comecei a ficar maluca, né? Porque daí eu falei, já vai induzir, já é uma intervenção, mas tudo bem, vamos lá, tem que fazer, vamos fazer. Só que eu também não fiz nada de indução natural antes, porque eu não queria que ela viesse antes. Sim. Então eu falei assim, não, vou deixar para fazer tudo depois do Réveillon. E aí quando ela falou, vamos induzir, na noite anterior à indução, eu chamei para fazer acupuntura, chamei alguém para fazer acupuntura, tomei óleo de rícino, coloquei Comeu óleo de tâmara? prímula. Não, tâmara eu comi a gestação inteira. dia. A gestação inteira. E fiz tudo que eu podia fazer ali. No fim, na madrugada, só me deu uma dor de barriga. Meu tampão saiu, mandei pra equipe. Elas falaram, não, é tampão mesmo, mas saiu só um pouquinho. Eu falei, caramba, essa menina não vai dar sinal. E aí fomos internar no hospital mesmo pra fazer a indução. A primeira indução que eles colocaram não pegou. E aí eu lembro que eles colocaram Propes, que chama, pra fazer a primeira indução, pra não ir direto pra ocitocina, né? E a minha equipe inteira falava assim, Shaula, agora você descansa, aproveita pra descansar. Eu olhava pro Thiago e falava, Tem descansar? como. Você tá louca, essa menina não precisa nascer agora. Coloquei aula de funk no YouTube pra fazer, ficava dando voltas e voltas na maternidade pra ver se a menina, né? E contração vinha tranquila, assim, eu falava, ai, Thiago, tá começando. Aí o Thiago ia contando as contrações, mandava pra equipe, a equipe falava, ih, tá longe ainda. E aí chegou uma hora que as enfermeiras vieram medir o batimento cardíaco da Maria e estava alterado. Aí minha médica falou, não, ela não se deu bem com o Propes, vamos tirar essa indução. E aí depois, mais pro final da noite, então eu passei o dia inteiro dançando funk. Gastando energia. Dançando funk. Imagina as enfermeiras aquele funk ainda. Caminhando, e lá pra meia-noite foram induzir ocitocina em mim. Então, tipo, eu passei o dia inteiro cansada. Meia-noite colocaram ocitocina, aí começou. Aí o bicho pegou. Aí, quem quiser ver meu relato de parto, vai lá no meu Instagram, porque senão vamos ficar aqui o dia inteiro falando disso. Porque foi bem difícil, mas eu consegui. Eu tive o parto normal. No final das contas, acabei pedindo anestesia, porque daí também já tava lá. Cansada. Sofrendo, cansada. Esgota, Eu né? falei, eu preciso, eu falava assim, eu preciso dormir. E aí eu lembrei do relato de parto da minha médica, que ela falou que quando ela tomou anestesia, ela dormiu. Aí eu falei, quer saber, eu quero anestesia. E aí foi dito e feito, assim, eu tomei anestesia, capotei. Dormiu por 1 hora, eu e o Thiago, aí deu uma recuperada, acordei morrendo de fome, já era 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, acho. Morrendo de fome, tomei café. Até isso é interessante, porque muitas maternidades, muitos hospitais, acho que inclusive o SUS ainda, eles não deixam, né, as gestantes se alimentarem no momento do trabalho de parto. E é muito importante, porque a gente precisa dessa energia, principalmente para o parto normal. Só todo o processo que você está passando já gasta muito, né? Tem Precisa um gasto repor. calórico, né? Eu fiz toda uma marmitinha, levei açaí, levei tudo com chocolate, tudo que eu Nutri, gostava, né? de Pra comer. fazer uma marmita, pra levar no trabalho de parto. Tem que No ser fim, nutricionista. eu não consegui comer nada. Eu lembro que o Thiago eu só consegui tomar Gatorade, que eu tinha levado também. E o Thiago tentou me dar um picolé, que na própria maternidade eles dão. Mas não ia, assim, de tão
muita dor, assim, você não tem realmente fome, assim, eu não conseguia comer. E aí, quando eu acordei da anestesia, tava anestesiada, tava tudo bem, acordei com a bolsa já estourada, finalmente. E aí eu quis tomar café. Aí eles me deram, aí eu tomei um café da manhã, só que aí eu passei mal. Aí até eu me recuperar disso, a anestesia passou e o final do parto foi sem anestesia. Olha. Mas no final das contas, o parto todo teve algum tipo de intervenção, né? Sim. Mas assim, eu aceito isso bem também, porque eu acho que foi tudo lógico pro nosso bem, né? A gente vai entendendo no meio, né? Sim, Conforme sim, vai mesmo. acontecendo, aí você É, vai Porque você tem o seu absorvendo. desejo, né? Mas as circunstâncias que Sim. mudam. Pra mim foi assim, O um tempo baque todo. de início, então quando a médica falou, vai ter que induzir. Eu tive aquele baque, mas eu respirei e falei, não, tudo bem, vamos lá, é pra fazer isso. Ah, vou pedir anestesia. Na verdade, a anestesia eu não tive baque nenhum. Eu falei, vamos logo. Pelo Só amor de vai. Deus. Diz que a hora que começa a sentir, você fica desesperada, né? A vontade é voltar pra trás, né? Mas me deu um baque também na ocitocina. Quando eles falaram, vamos ter que pôr ocitocina. Aí eu fiquei mal. Aí eu falei, nossa. Mas passa, agora é só ter o segundo filho que já. Pronto. Aí saí do parto falando que queria ter mais um do mesmo jeito. Então, Né? Eu vendo? quero exatamente igual, exatamente com a mesma equipe. Não precisa mudar nada. É, isso aí. O que a gente tem que ter em mente é que no final tem que fazer o melhor para os filhos e não o que é melhor para nós. Às vezes não São sai eles do que jeito que a escolhem, gente né? Quem planeja, escolhe né? é a Sim, criança, mas- não é a gente, faz parte, por isso a equipe multidisciplinar, terapia, psicólogo é fundamental, além do básico que é alimentação, atividade física, que é o que a gente já sabe. E manter a calma sempre, que é o mais difícil, e que é ridículo quando alguém fala, ai, mantenha calma. Você quer falar? Não, tipo, respira fundo e só pensa É que igual quando o você nervoso tá no não final, resolve. Não resolve. Igual quando você tá no final e a pessoa fica assim, e aí? Já nasceu? E aí, já vai nascer? É. Você tá lá na expectativa e fica 500 mil mensagens, né? Eu o povo acho que durante esse desesperado. processo aí, quando a gente tá ali no finalzinho, que você não sabe, né? Você não tem como saber o que esperar. Podia acontecer qualquer Sim. coisa. Com 37 semanas, alguma coisa acontecer e ter que fazer cesárea. Eu acho que se você tem uma equipe ali que você confia plenamente, que te fale, olha, o melhor caminho é esse, você tem que ouvir. Confiar, né? Porque senão, tem mães, às vezes, que querem tanto o parto normal, tanto que a equipe tá ali, tá te colocando todas as provas de que vai dar errado se for pelo parto normal, que não é seguro. E a mãe continua insistindo. Então, assim, tem que confiar na equipe, Sim. tem que ter Isso é muito importante. É confiar no médico que você vai, né? É uma coisa que a gente vê muito frequente no Instagram. As pessoas me perguntam, tô fazendo tratamento pro Rocutan, eu posso fazer tal coisa? Eu falo, espera aí, você vai todo mês na sua médica. Você não confia nela para perguntar isso para ela? Exatamente. Por que você tá querendo uma segunda opinião? Qual é a insegurança que está sendo gerada para você precisar essa necessidade de uma segunda opinião de uma pessoa que você nem conhece? Sendo que aqui você conhece, você não está confiando. Então, é a mesma coisa, vale para o dermato, vale para o ortopedista, para o infecto, para o ginecologista. Você tem que confiar no médico, não tem jeito. É difícil, Se você não mas tá será? confiando, troca, né? E você não tá confiando, troca, não tem problema. Ninguém fica chateado por isso, não. O importante é manter o respeito e, acima de tudo, e o resto tudo bem. Tem gente que vai com a nossa cara, tem gente que não vai. E não tem problema. E tem uma questão de conduta também, né? Vai ter um médico que vai ter uma conduta diferente da outra. Cada um estuda numa escola, tem um conhecimento Exato. diferente, tem uma base diferente. E os tempos mudam também, né? A gente tem que entender que o que a gente falou há 5 anos atrás, hoje mudou. A medicina Sim. muda, tá evoluindo todo dia. Vacina evolui toda hora, muda toda hora, calendário. com Por que certeza. a gente não pode mudar de opinião? A gente não tem que ter a mesma opinião pra vida, morrer por isso. Antigamente café fazia mal, hoje já sabe que não faz. Há 10 anos atrás ovo fazia mal, hoje já sabe que não É o faz. segundo melhor alimento, inclusive. As coisas né? mudam, Não, que bom que a ciência vai evoluindo, né, Graças a com Deus. os anos. Porque Mas- só por causa disso a gente sabe dessas coisas. Uma coisa um dia faz mal, no dia seguinte não faz mais. Como assim? Como assim? Assim, a ciência evoluiu, se chegou em novos estudos e se descobriu. Que bom. Que né? bom, já foram feitos novos testes. E a gente tem que ir atrás de médicos que busquem esse conhecimento, que procurem isso para a gente ter uma confiança maior e ter uma tranquilidade na hora de seguir aí o tratamento recomendado. E o que você acha? Eu tomei a vacina de gestante, estava no 2º ou no 3º trimestre, mesmo tendo Covid, eu tomei a vacina pelo menos. Eu acho que, inclusive, pode até ter minimizado os sintomas, né? Eu tive febre quando eu tive Covid grávida da Luna, mas não foi nada importante.
E o que, Tá que falando você da vacina do acha Covid. da vacina do Covid na gestação? Tem que tomar. Tem que tomar, assim. Eu e a minha irmã, né? Somos extremamente a favor da vacina, tá? E assim, é uma coisa muito nova o Covid, né, gente? Ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe direito as coisas, mas assim, o que a gente sabe é que a vacina existe, né? E eu acho que toda vacina, ela tá aí para ajudar. Então, assim, com certeza, por causa da vacina, você não teve sintomas piores, porque a grávida já não pode tomar nada, né? O Covid, você não vai tomar nada, porque não pode. tem Grávida forma. ainda não vai tomar nada. Então, assim, a vacina, ela vai amenizar os sintomas. E o mais importante, assim, o que é mais importante em todas as vacinas que existem, né? Não só do Covid, elas existem para quê? Para evitar as formas graves da doença. Sim. Não é? Claro, não é todo mundo 100%. Sempre existe aquele... Exceção, né? aquela exceção que vai ter a doença da forma grave mesmo estando vacinado. Mas a grande maioria que está vacinada não vai ter a forma grave, né? Que é a que às vezes leva à morte, que leva a sequelas, né? Então, assim, é super importante até para o bebê, né? Ela pode passar para o bebê. Eu não tomei a vacina durante a gestação porque eu já tinha as doses. E aí, eu tinha que tomar a 4ª dose. E foi bem no final da gestação. Eu, tonta, né? Mas assim, acho que a maioria das mulheres, no final, a gente fica tão insegura, né? Ai, meu Deus, vai nascer, não vai nascer. Eu acabei não tomando. Só que assim que ela nasceu, ainda eu perguntei pra minha GO, perguntei pra pediatra. Laura, toma. E também a minha irmã teve Covid no dia. A gente fez o teste no dia que eu cheguei em casa. Quase morri, né? E ela deu positivo. Quase morri. E ela falou a todos os profissionais que estavam comigo, não, toma a vacina. Eu sei que eu fui no dia seguinte tomar a vacina. Porque daí era o jeito de eu proteger a Lavínia. Até Porque mesmo pelo leite materno. Pelo leite. Você tá passando um pouco de proteção Exatamente. pro bebê, então e o é jeito que eu tinha para importante. proteger ela era pelo leite. Então, assim, tem que tomar, sabe? Eu acho O que a as gente pessoas tem têm que entender é que a medicina não é matemática. Não, 1 mais não. 1 É. não é 2 na medicina. Então, não é porque deu certo com a Laura é que vai dar certo comigo. Exatamente. E aí que entra os 6 anos de estudo, a residência, as especializações, os cursos. Porque não é regra. O que é bom pra mim pode não ser pra você. O que a gente sabe é que pra todo mundo a vacina tem que ser Traz tomada um para benefício. minimizar, porque vai ter mais benefícios do que malefícios. A gente colocando na balança o que é melhor é tomar a vacina, então E até tem para que tomar população, né? Isso traz um benefício. Porque, por exemplo, sim, tem a diminui pessoa... Sempre tem os antivacinas que não tomam vacina. Sim. E aí pega, por exemplo, o Covid e pega a forma leve. Só que Ai, passa, eu não tive né? nada. Mas a pessoa não entende que não teve nada. Por quê? Porque as pessoas ao redor de convívio tomaram vacina. E aí ele pegou a forma leve. Por quê? Porque todos em volta dele já tinham a vacina, sabe? Então Uma ele não carga vai mais ter. baixa, né? Então, Exatamente. Então, viral, assim, né? é muito importante a E vacina. tem aquilo de qual vacina que a Elisa até teve que tomar da gotinha, porque não estão vacinando, e aí teve um regresso. A tríplice viral. A tríplice Foi viral. Ai, meu Deus do céu. E as mães não estavam vacinando. Não estava vacinando e Voltou a ter a doença. E aí você acaba prejudicando a gente meningite, que não dá a foi? vacina para Não, os é a filhos. tríplice viral. A tríplice viral, ela já estava erradicada no Brasil, tudo. E assim, E por voltou. falta de vacina, voltou. E aí o que aconteceu? E É o daí a sarampo. cobertura Eu do acho sarampo, que essa... sarampo. Voltou e aí teve que fazer uma vacinação De massa de em massa, todas as crianças, que correndo. hoje em dia, que não era do calendário, que a Mari falou que muda sempre, Sim, agora incluiu já de estão novo. até... Não faz parte do calendário, mas é recomendado a dose 0 de tríplice viral, que é após os 6 meses, antes do agora- ano de idade, né? Entre 6 meses e 1 ano de idade é recomendado. Aí todo mundo teve que vacinar por conta dos Exatamente. irresponsáveis que não vacinaram, que acabam tendo Teve que dar um nossos bebês reforço para quem conseguem. já tinha e vacinar O os problema, bebês. eu acho que a questão da vacina, ela acaba sendo muito política, né? E aí as pessoas ficam muito confusas, porque soltam informações assim, tipo, a vacina faz mal, tem um chip na vacina. Umas coisas Umas muito teorias, loucas, né? umas teorias Um muito apocalipse loucas. E aí a Isso é tão população... importante que vão colocar um chip. Nossa,
Tipo, Você é o rei da nossa, barriga. Exatamente, e a população eu acho que fica confusa, porque justamente não tem, obviamente, esse conhecimento, né, que principalmente vocês médicas têm, nós da área da saúde Sim. também temos, e ficam com medo, então falar, não vou vacinar, né? E é sempre a Só que aí notícia ruim, acaba né, sem... que espalha, né? Só, Sempre. A boa não, É, né? fofoca Inclusive boa ninguém agora, faz. com a vacina da Covid liberada para os bebês, né? Já Sim. voltou a repercussão, Já né? Já tá, voltou. assim, uma questão muito forte com relação a vacina ou não vacino. Vacinem, gente. Tem que Vacinem. vacinar. Porque assim, ó, já tem bastante casos de crianças bebês, né, com casos graves de Covid. Bastante mesmo, assim, pra gente ficar assustada. E agora que liberou, tem que vacinar. Eu já vacinei a Lavínia, tá? Ela tem 7 meses, eu já fiz as 2 doses nela. Ela não teve absolutamente nada. Nada. Bom, as minhas Foi duas muito de bebês boa. vacinaram com vocês. Todas as É. vacinas do calendário. Exatamente, Nunca nunca teve nada, reação né? nenhuma. É. E eu nunca dei remédio preventivo, tá? Eu sei que você já me eu falaram, também né? não. Pode Eu dar um também- paracetamol. Não, nunca dei. Nunca dei. Ah, eu Tranquilo, também não. Tudo É bem, muito graças de a boa. Deus. Maria também fez todas as vacinas. É que a lá com vacina, no você. particular, ela tem bastante, assim, diferencial, porque a maioria é celular, então ela não causa tanta febre. Óbvio que pode causar, claro, né? Mas a maioria não tem Os efeitos riscos são colaterais, menores, né? E é uma diferença mesmo, porque o Luca, ele já é um bebê que ele tem reação. Quando a gente começou no início pela rede, ele teve uma reação assim, dele não conseguir nem mexer a perninha. Ele ficou Ai, 2 que dó. dias, só a gente ali fazendo compressinha. E aí, depois, logo a gente começou a vacinar com vocês. E a única reação, assim, que ele teve, uma febrinha baixa, deu uma única dose de medicação e pronto. Foi visto a diferença. Mas né? nada relacionado à dor, não ficou nódulo, foi super mais A tranquilo. gente já tem um gasto tão grande, porque a maternidade, ela gera um gasto. Sim, Fralda, é com pomada, é certeza. leite, é muita coisa, madeira, copinho. Então, não tem que pensar como um gasto a vacinação. Investimento. Tem que É. pensar como Investimento, investimento. E não tem que pensar que, o SUS, eu tô pagando imposto, então eu tenho que dar no SUS. Não, deixa pro SUS para quem realmente não tem como tomar. Porque se for mais seletivo, até eles podem comprar uma vacina melhor futuramente para quem certeza. realmente não pode pagar por uma vacina. E a gente gasta com roupinha, com brinquedinho. Não, eu E sempre a vacina falo. que é o importante, que é pra Marquinhos. Às saúde. vezes faz um Não quer gastar. Não quer aniversário gastar. super top, um mêsversário, e não quer gastar na vacina. Só que, gente, a vacina é pra vida toda. Saúde. E saúde. E são tão poucas vezes, assim, ao longo da vida que vai ter que fazer vacina, principalmente essas, assim, do primeiro ano de vida, que são as mais importantes. É só no primeiro ano de vida e acabou, sabe? Não é? Então, é um investimento, assim, Super importante. pra vida, né, do seu filho. É super importante. Sim. Bom, então aí as crianças nasceram. Agora vamos para as rotinas da maternidade. Bom, Desafio. Pra você, pra Shala e pra Lari, eu sei que foram mais difíceis, foram momentos mais tensos, de choro, que é normal também um período pós-parto. A depressão pós-parto, o baby blue, né, que falam, também é muito comum, é importante a mulher saber disso, que é uma fase e que isso é justificável pela oscilação hormonal e precisa ser reconhecido pelos pais, pelos parentes, que não é frescura. É algo que é fisiológico da mulher ter e a gente precisa desse apoio, precisa dessa rede de apoio que é fundamental nos primeiros meses de vida. A mãe precisa desse apoio. Então, mamãe, papai, aí, ó, põe esse vídeo pro seu marido, pra sua mãe, pra todo mundo aí de casa ouvir que é fisiológico, as oscilações hormonais acontecem e a gente precisa de uma rede de apoio para superar essa fase bem e levar o filho bem também nos próximos meses. E essa mãe Exato. precisa ser olhada, né, mãe? Então, assim, o bebê nasce, todos os olhares, obviamente, vão pro bebê. Mas essa mãe, ela também tá precisando de um cuidado. Então, por isso da importância da rede de apoio. E até sobre o Baby Blues, eu queria falar uma experiência minha, o que me ajudou muito, e que eu só descobri quando o Thiago pegou Covid, foi sair de casa. Então, assim, os 3 primeiros dias a gente ficou na maternidade, fomos para casa, ficamos em casa, tínhamos rede de apoio, eu tinha o Thiago do meu lado, minha mãe foi para me ajudar, a gente estava na casa da tia da Mari, da tia do Thiago, então tinha uma rede de apoio bacana.
Mas ainda assim eu tive um baby blues forte. E aí no 5º dia, Thiago pegou Covid, saiu de casa, aquilo aumentou. Eu chorava, soluçava. Minha mãe falava, mas filha, eu tô aqui pra te ajudar, o que você precisa? E eu falava, mas não é o Thiago. Então, assim, ele me fez muita falta. E, obviamente, nós fizemos falta pra ele também nesse afastamento início, né? aí. Mas aí eu tive que sair de casa pra fazer o teste também. E eu não tinha saído de casa ainda, eu tava 100% ali. O fato de eu entrar no carro, eu nem desci do carro, fui fazer o teste no drive-thru. O fato de eu entrar no carro, ver a rua, ver as pessoas, aquilo me fez um bem. Que eu falei, gente, as puérperas precisam saber disso. Precisam sair pra respirar, vai na esquina. Na praça. Na pracinha. Depois desse dia, todos os dias eu saí, porque tinha uma pracinha ali perto da casa. Então, todos os dias eu saí por 5 minutos para respirar um ar livre, para olhar para as árvores, para olhar para as pessoas, sabe? Isso fez uma diferença imensa no meu puerpério. Eu acho muito legal compartilhar. Porque às vezes a gente fica tão bitolada na criança. Ai, meu Deus, será que ela tá respirando? Será que ela tá mamando o suficiente? Preciso trocar de roupa, preciso tomar banho, vou ficar de pijama o dia inteiro. Esquece de olhar para si. Esquece que a gente tem que ter um olhar para nós, que você precisa tirar a roupa. Você não pode ficar o dia inteiro de pijama em casa. Você tem que entender que vai ter o dia, vai ter a noite. Assim como a criança precisa entender para dormir melhor, para ter a rotininha, você também precisa. Isso é importante, porque as mulheres ficam de pijama, largada, não escova nem o dente. Ai, tô dentro de casa mesmo. Não, tem que escovar o dente, tem que tomar banho, tem que trocar de roupa, tem que ter a rotina, tentar incluir ela. Eu sei que é difícil, não é fácil, ninguém falou que vai ser fácil, mas é importante e não é difícil, é desafiador. Manter a autoestima elevada, tem que entender. Né? E manter a autoestima elevada através de uma maquiagem, se você gosta de fazer um penteado, faça. Coloca uma roupa bonita para você. Não importa, não é para o marido, não é para vizinha, não é para o Instagram, é para você. Tem que se cuidar. E isso é importantíssimo. E às vezes, aquela neurose, aquela loucura de que foi o parto, às vezes uma amiga, é importante falar isso. Às vezes uma irmã não percebe, né? Às vezes você não consegue se autoajudar e aí entra a rede de apoio no ataque. Sim. A mãe, a amiga, a irmã, porque tem que entender que a amiga também é uma rede de apoio, que ela também precisa, com uma leve palavra, falar, vamos lá, deixa eu ir na tua casa te maquiar hoje, vamos tirar umas fotos hoje. É uma coisa simples, que não tem gasto, que não tem nada, e você pode salvar a vida da sua amiga. Inclusive, amigas que vão visitar as mães e bebês. Fala cada uma. Levem alguma coisa para essa mãe comer, leve um chazinho, né? Não presentem só o bebê também, mas dê um conforto emocional para essa mãe também nesse momento. Receber uma marmitinha não tem preço, né? Não, lavar uma louça, de repente você chega a casa, ela tá lá com a louça, né? E a mãe ali com o bebê. Ajudem da forma que... eu lembro que da minha primeira, da Liz, lá em São Paulo, você me ajudava, minha irmã me ajudava muito, acho que talvez por isso também que eu não entrei em depressão, porque tinha tanta gente me ajudando, foi tão bom, mas tão bom. E você trabalhou logo também, né? Com 10 dias eu já retornei de casa. no trabalho, e aí você tem um outro foco, né? Eu tenho o foco do bebê, lógico, que é meu bebezinho, mas o foco do trabalho também ajuda a dividir as emoções. É mais então, saudável, né? Você começa a falar, não, mas espera aí, agora eu tô aqui com o meu paciente, agora é com o meu paciente. Então eu esqueço o problema, eu esqueço tudo e foco no paciente. E a partir daí eu consigo me concentrar para outra coisa e acabar não tendo tempo de pensar coisa ruim, porque querendo ou não, mente vazia, oficina, né? Com certeza. Pensa. Eu tive um momento assim, logo que eu fui para casa, eu tive a rede de apoio também, minha irmã ficou comigo lá quase 10 dias, então ela fazia tudo da casa, me ajudava com o nenê, porque assim, é cansativo, você já fica acordado de madrugada. Aí tem rotina de banho, tem isso, tem aquilo, né? A nossa alimentação que muitas vezes a gente deixa de lado. Negligencia totalmente. Porque você não consegue fazer comida. Então ela ia lá pra mim, ela fazia comida, foi assim, essencial. E o fato, igual você comentou, da autoestima, foi uma coisa que me pesou muito, porque como minha barriga cresceu demais, a gente sai, claro, da maternidade com uma barriga de 6 meses, né? Ninguém sai sequinha. Não. Fora o peso, o inchaço. Só as blogueiras saem. Só as blogueiras que deve ser feito lipo, né? Porque não tem lógica. Né? Não faz sentido. Não faz sentido. E a minha demorou muito, e conforme foi retornando, eu achava que eu ia entrar em depressão, que eu falava pro meu marido, eu falava, eu vou ficar com sobra de pele, eu vou ter que fazer uma plástica. Porque começa assim, em cima da cicatriz, porque a cicatriz tá rígida, né, Mari? E aí começa a ter aquela quedinha de pele, eu falava, meu Deus, eu fiquei em desespero. Então, eu já tava chorona pela questão emocional, aí comigo já a queda de cabelo foi logo no início.
olheira super profunda, porque, sei lá, acho que, não sei se eu perdi muito sangue, né, enfim, durante o parto, mas eu tive uma queda muito baixa, e aí tudo já começou a vir muito aflorado em mim logo no início. E aí isso... Por isso, às vezes, só levar uma base para Sim, corretivo já de olheira ajuda. para tua amiga que teve um parto. Porque se você já não tem resolve. estímulo, você não vai fazer, né? Você Então, tem que ter alguém vir estímulo. te apoiar é extremamente necessário. Eu tinha vergonha até de sair na rua, igual você comentou, né? Eu descia lá embaixo do prédio, porque eu precisava desse momento, mas eu tinha vergonha de sair na rua, porque eu cheguei no médico e a pessoa olhar pro bebê e falar assim, mas você tá grávida de novo? Ai, que ódio. Dá muita Sacanagem. raiva. E acontece. Então, assim, a gente tem que estar preparada, mas não tá preparada, porque é um Não. baque. Você já tá com a autoestima lá embaixo, né? E tem que entender que, assim, existem tratamentos dermatológicos. Ai, não vai dar certo. Se não der certo, a gente parte pra plástica e tá tudo bem. Sim, ok, porque né? minha barriga Tudo voltou ao bem. normal, E graças depois a Deus. você vai e pronto. mudar essa opinião. Então, calma. Vamos Sim. focar em outras coisas. E foca é em válido você. ressaltar de novo que a manter ali, né, o ganho de peso na gestação, ter o ganho de peso adequado na gestação Sim. ajuda muito nessa Verdade. volta. Total. Porque mas você né? vai inchar, né? No pós-parto, principalmente pós-cesárea, incha, é normal Sim, inchar. sim. Mas depois volta, vai bebendo água, tenha paciência que vai regredir. E tudo passa. Tudo Tudo passa. passa, né? E depois Tudo você passa. quer Eu de tive uma volta raiva aqui, de você falar tá com grávida isso. de novo. Passa Você tanto esquece. que a gente... Você Esquece que é outro. que é outro. Então, e faz parte, e não tem problema. E aí os primeiros meses começam a privação do sono. Nossa, Como que é a Meu privação do sono Deus. pra vocês? eu sempre digo, assim, hoje eu acho que eu mudaria um pouco a fala, mas vamos nessa primeiro. Na da Lívia, eu sempre falava, gente, olha, o cansaço, você se doar inteiro pro bebê, né? Você não ter muito tempo de fazer suas coisas, enfim. Nada é pior do que a privação de sono. Pra mim, assim, o pior era a falta de dormir, gente, Sim. porque você fica muito louca, né? Você Assim, não sabe, você você vai no fica automático, irritada, né? você fica... A Não, memória fica ruim. não, O péssimo. corpo, você fica com fome, você não quer Não, comer horrível. comida, você quer comer porcaria. E a Lívia era um bebê que não dormia, ela era péssima pra dormir, péssima. E durante o dia eu já trabalhava, que eu voltei super rápido também. Então, gente, eu não... Meu Deus, eu falava, meu Deus do céu, eu vou ficar louca porque eu não consigo dormir, eu não tenho tempo de dormir. Era absurdo, era looping, né? absurdo. É algo que tanto que hoje em dia tem inúmeros cursos de como fazer a criança dormir. Tem, Eu li verdade. na primeira bebê da Liz todos os livros, tentando Nossa, fazer gente, eu rotina. li aquele livro. Porque daí tem a opção. Você larga a criança chorando no berço. Sim, tem. Mas eu daí não você começa a consegui. ficar... eu também eu não não consigo. consigo. Aí, então tá. Aí você Eu tem li que... aquele Encantadores de Bebês. Encantadores Gente, eu fiz também. tudo errado. Mas eu li. Fiz tudo diferente. Não, mas aí Mas você... como Aí você a vai criança tá aplicar, né? chorando, você Eu tem tive que esse pegar momento ela... de deixar ele um E pouquinho. colocar de volta no berço. Aí chora, pega de volta e É. coloca. Só que quando você já tá fazendo isso, você já tá no nível exaustivo tão grande que você já não consegue fazer aquilo. Não, e Porque você já tá cansada. Então não tem como. a exaustão e o estresse da mãe passa pro bebê também. Total. Então, quanto mais você tá estressada ali, mais aquele bebê vai ficar Por isso que daí, estressado novamente, também. né, rede de apoio. O meu marido me ajudou muito nessa fase, porque o Luca, a gente teve muita dificuldade com ele também em relação ao sono. Quando foi transferir, que ele dormia comigo na cama, a gente foi levar pro berço. Então, no começo, a gente tava super acolhedor, né? Chorava, ia lá, pegava, ninava, voltava pro berço. Mas aí a gente sempre dava alguns minutinhos, né, ele ali, sozinho mesmo, pra ele entender, porque foi, né, o que a gente tava estudando também sobre curso e tudo mais, deixar ele entender, porque também, senão, ele acostuma que toda hora, né, você vai pegar, e aí a transição acaba sendo um pouco mais difícil. Pra gente deu certo, mas é o que vocês falaram, né, cada um é de um jeito, a gente tem que ir testando as técnicas, mas funcionou muito. Uma coisa que funcionou pra caramba, essa transição, foi a gente fazer ele dormir no colo, em cima do travesseiro, porque a gente levava o travesseiro dentro do berço, Ah, sim. porque ele já tava quentinho. Porque você coloca no berço, nossa, frio. parece que ele tem espinho, né? Quem não e deita na gelado. cama gelada? Então, isso ajudou muito, assim, no começo. Como ele não rolava muito, ainda não tinha tanto perigo, e outra, só um Sim. travesseiro baixinho, né? E aí ajudou bastante ele entender, né, que ali era o lugarzinho novo dele dormir. E hoje ele já dorme super bem ali, continua acordando de madrugada, mas assim, passa
o tempo todo ele já entendeu que o berço é o lugar Mais dele. tolerável, né? Sim. Não é uma coisa igual o meu. O telecena. De hora em hora. Nossa, somos duas. De hora em não, hora, eu- vamos, o número da telecena. Nossa, 2 da manhã. Jesus. Eu tive sorte com a Maria. Eu falo que é sorte porque é bem isso, né? É muito do bebê. Tem bebê que É vai dormir muito. bem, tem bebê que não vai dormir bem, não tem regra. E não tem bebê tem... que você põe no berço e dorme sozinho, né? O Luca Simplesmente. nunca. Imagina, a Maria Assim, também mas não. algo que eu já notei. Quando tem no peito, mama só peito exclusivo, é mais difícil dormir. né? É bem mais Então, difícil. Quando a de criança só tem fórmula, Vamos porque chegar na qualquer amamentação. pessoa pode dar a fórmula, a criança não sim. sente que é a mãe e pode pôr pra É dormir. porque ele só depende da mãe, Depende, né? depende muito da mais mãe. da mãe. É. Sim, Aí é agora, verdade. quando é É só a peito, gente. não adianta. Você pode ter babá noturna, Pode você ser pode o que ter o for, bem, marido, não você adianta pode ter... nada, é Não peito. adianta. É a Ela mãe. quer a mãe. É. E aí, entra... Eu tive sorte com a Maria, porque desde o início, assim, nunca foi de hora em hora. Lógico que ela acorda 2, 3 vezes à noite. E continuou esse padrão até hoje. Agora ela fez 1 ano, a gente espera que esse padrão vá melhorando, né? Mas por enquanto ainda não tive indícios. Assim, ela acorda o padrão dela é acordar 1, 2 vezes. Então eu falo, amamento 100% no peito, né? Então eu falo que eu tive um pouco de sorte com relação a isso pelo bebê, né? Assim, mas nada. O que eu fiz de diferente de vocês? Nada. Eu fiz as rotinas, faço o Mesma ritual coisa. noturno e vida que coloca segue. lavanda, 2 gotinhas de lavanda no travesseiro, borrifa aquele... Como é que chama aquele spray da... Na Bioclub? Verdi. Do Da Verdi. Verdinho. Gente, eu Refrescante fazia no até ela quarto. engolir esse spray, mas não adiantava nada. Coloca camomilha no dente pra melhorar os dentinhos que podem estar É, não nascendo. adianta, muito de Coloca o berço quentinho, apaga todas as luzes, põe pra dormir todos os dias no mesmo horário, tomar banho todo dia no mesmo horário. Um banho tranquilo. eu não banho sou por assim, dia. gente. Eu não consegui Lembrando- também criar essa rotina Não, no início porque eu eu não também não. entendia. E eu tive o eu até hoje problema não sou muito. que então, O hoje meu eu eu tenho, não consegui. adiantou nada, não mudou Hoje nada. eu consegui. Mas no começo, assim, a pediatra orientou, né, que acho que os 3 primeiros meses eu tinha que amamentar a cada 2 horas por conta da hipoglicemia. Então ela falou, não deixa passar. Foi isso que aconteceu com a Liz e ela foi dormir a primeira noite com 1 ano e meio. Então, e aí o que acontece? Eles criam o hábito de dormir mamando e muitas vezes eu acordava. Então, eu criei esse hábito nele de que ele tinha que mamar para dormir Sim. todas as vezes. Depois aumentou para 3 horas. E depois, quando ele teria a capacidade de fazer o jejum aí, né, de 10, 6 horas, 8 de 6, quando chega a dormir até 10, né, direto. Chega. E aí ele nunca aceitou, né? Tanto é que agora a gente tá na luta. Tô conseguindo, na verdade, tirar o da madrugada, porque daí o meu marido vai lá e pega ele e faz ele dormir, porque ele acorda pontualmente entre 3 e 4 horas da manhã. E ele aceita, seu marido? No começo ele chora, mas aí depois ele aceita, ele dorme no cansaço. Maria faz um escândalo. Não, ele também no começo fazia, só que a gente É insistiu. que quanto mais consciente a criança tiver, mais difícil Mais é essa difícil. transição. Mas eu acho que porque é uma ela forma sabe que não é a mãe dela. Sim. Então Mas ela é não uma quer. forma importante de pôr Inclusive, limite, com a eu Maria, acho. eu já tentei tirar o leite, deixar na mamadeira pra minha mãe, pra eu poder sair, fazer alguma coisa se caso ela acordasse. Ela joga a mamadeira longe. Então, assim, Olha. ela não é nem fome. Por isso que eu falo, ela não acorda por fome. Sim. Ela não acorda é por fome. conforto. que já começa- E aí ela tá buscando quem? A mãe. Não é a mãe, chora. E no fundo a gente tem que entender também o pessoal aí de casa que tá vendo, porque a gente tá falando muito do pai, que ajuda e que tem mulheres que não têm pai e que vão pra essa Sim. guerra E sozinha. nenhuma rede de Essa apoio. guerra. É Essa uma luta. guerra, É uma batalha. É que- uma batalha. É uma batalha sozinha e que a gente vence porque os meses passam, tudo isso passa e a gente tem que ter a consciência de que tem que ter o bom proveito, a gente tem que tirar o melhor dessa Sim. fase, tanto na parte de educativa, tentar manter a calma, porque quem é criança não é você, mãe, é o bebê. Sim. Então a gente tem que atuar como adulto para passar o exemplo e porque a gente é adulta. Então, se você for adulta para ser mãe, você seja responsável para cuidar do seu filho Com certeza. sem com certeza. trancar ele num banheiro e deixar chorando Não. 20 minutos. E sem fazer as maldades que às vezes na raiva, naquelas sensações de ansiedade, de tristeza, melancolia, depressão, por não ter uma rede de apoio, acaba atuando. Então tenha consciência de que vai ficar tudo bem, que vai passar e
para quem tem sentido isso ou sente isso, procure terapia, porque é importante. E hoje em dia existem terapeutas, até pelo SUS, super acessíveis. Hoje em dia tem o Instagram, que a gente consegue ler muito e seguir muito Sim. para YouTube ter uma também, ajuda. né? Então Muito não tem conteúdo. desculpa mais falar, ai, não tem dinheiro. Sim. Tem Instagram que é de graça aí, que tá jogando informações. Inclusive, você falou sobre o banho. Eu acho que o banho tem que ser à noite, pensando na parte dermatológica mesmo de pele, porque o bebê ele não tá brincando na areia, tá então correndo para estar suando, então não precisa ficar tomando um monte de banho. Um banho rápido, de 3, 5 minutos no máximo. Não precisa ficar esfregando muito sabonete na criança, só passar espuma já é suficiente para limpeza. Ah, mas acho que tem que passar uma bucha. A bucha Ai, você pelo amor de só Deus. mas tem mães que passam, não é necessário, você só vai estar agredindo a pele do bebê e deixando ela mais fina e mais suscetível a irritações e alergias. E já saiu um estudo que se você hidratar a criança todos os dias até 1 ano de vida, você diminui e muito a probabilidade de ter dermatite atópica, de ter uma pele mais seca. Então é importante essa hidratação diária, lógico, com produtos específicos para bebê. Isso é fundamental. E em relação à amamentação, muitas mães sofrem com a amamentação porque dói, machuca. E é importante saber que existem lasers que também são realizados pelo SUS e em rede privada também. As enfermeiras de convênio vão até em casa, às vezes, fazer, ou você vai até o hospital fazer. E em poucas sessões consegue melhorar fissuras. Casca de banana, casca de abacate. Sol. Infelizmente, é aquele ditado popular da vovó de 100 anos que não resolve. É importante você passar o produto adequado que foi recomendado pelo seu médico. E o Má, próprio e o leite, sol? né, Má? O sol com o seu próprio leite pode ser passado, não tem problema nenhum, só que você tem que entender que você ainda está com os hormônios elevados, então pode manchar. Então aquele sol que você tem que tomar, que você vai se expor, tem que ser antes das 10 da manhã, depois das 4 da tarde, no máximo 15 minutos, estourando. Não é para ficar lá igual uma lagartixa no sol. Põe o próprio leite do peito ao redor e vai para o solzinho, 5 minutinhos, 10 minutinhos Já por ajuda. dia, já ajuda muito. E antes do bebê nascer, não precisa fazer nada. Inclusive, não recomendo hidratar a mama, porque quando a gente hidrata a mama, você deixa a pele mais fina. E aí, na hora da pega, pode acabar machucando. Sim, porque fica mais sensível. Fica mais né? sensível. E é muito importante a mãe estar atenta à pega, porque, não tá melhorando minha fissura. Às vezes a pega tá errada Nossa, e aí isso é precisa de uma demais. consultora de amamentação, precisa de uma enfermeira. Quem não tem acesso, tem as redes sociais que também ajudam, YouTube, Instagram. E além da pega, também uma outra coisa é a língua do bebê que é presa. E muita gente só vai descobrir isso depois. O pediatra acabou passando na hora do parto, não clicou. E aí é legal até conversar com o dentista, que eles conseguem fazer um corte, que é um piquezinho, já libera a língua, você já consegue amamentar numa A boa. Maria fez a frenectomia com uma odonto, especializada nisso. É importante também que a odonto seja especializada, né? Tem que ser uma dentista especializada, mas é um procedimento super tranquilo. Tranquilo. E que às vezes impede uma amamentação e aí você não consegue amamentar por Sim. isso. E se você é uma mãe que não conseguiu amamentar porque teve uma prótese, uma redução de mama, qualquer outro problema, não se torture por isso. Não se culpe. Não se culpe, isso faz parte, tem Eu tive milhões as duas de crianças. experiências. A Lívia não consegui de jeito nenhum. De jeito nenhum amamentar. E ela Ela tá aí, nasceu tá recém-nascida, saudável, tá foi, tudo bem. nasceu Não vamos prematura, pensar a parte ruim, não vamos tive pensar a leite. parte boa. Não tive nada de leite, nada. Tá aí linda, maravilhosa. E a Lavínia eu já consegui. Mas eu acho também que a orientação foi bem diferente. Gente, eu nem sabia que bebê... Olha só, eu sou médica, eu não sabia. Gente, como assim que bebê não nasce sabendo a pega? Como assim? Eu precisei de várias consultas com a consultora de amamentação. Foi, assim, fundamental. Não vou dizer que é gostoso até hoje, não. Mas eu consigo. Então, pra mim já foi mais gostoso, porque a Liz, por exemplo, ela, por conta do quadro da hipoglicemia, ela sempre teve mamadeira e foi ao peito até 1 ano e meio. Quando andando de bicicleta, ela, na minha frente, né, na cadeirinha, virou para trás, no meio da rua, abaixou o meu top,
e mamou. Falei, é hora de parar, chega. E aí eu falei, é hora de parar, vamos parar. Foram 3 dias bem difíceis para conseguir tirar Sim. o peito. Mas eu tive que ser insistente, ela chorou um pouquinho, mas depois na conversa, porque a gente tem que entender que não é só porque é bebê que você não tem que conversar. A Com conversa certeza. é boa para tudo, pro bebê dormir, para ele entender. E aí conversando, ela entendeu, parou, Você acabou. sabe que eu tava até pensando em tirar a Lavínia do peito, né? Porque a gente fica, assim, eu fico muito Dependente, presa, né? porque eu não consigo tirar leite, gente, não consigo. Ah, eu também não. Eu comprei Hoje a eu consigo, elétrica, mas- comprei a manual, não consigo. Eu tenho muita dificuldade de tirar leite, machuca demais. E aí eu falei, gente, nossa, não dá. Eu vou ter que tirar ela do peito. Mas aí, não sei o que aconteceu, assim, tipo, foi anteontem até. Eu falei, gente, para, né? Para com isso, né? Não preciso tirar ela do peito. E eu vou deixar ela e quando for a hora e eu sentir, E não já tô começa a preparada pra diminuir tirar. agora. Pra mim já é o né? contrário. Sim, As pessoas depois falam, de um por que ano você não diminui tira do muito. peito? Ela já tá com É. 8 meses, tira do peito. Pra que você tá se torturando, tendo que ficar Nossa, com eu aquelas tava bombas o dia sofrendo inteiro tirando leite de pra poder pensar. trabalhar? Falei, porque eu gosto de um pouquinho de tortura. Tá tudo muito Não, bom. depois de um ano diminui muito a É, frequência né? da mamada. Hoje a Maria É. fica muito bem, assim, ela mama de manhã, fica a manhã toda sem leite, ela mama de novo na hora do almoço, depois quando eu volto pra casa umas 6 Nossa, eu horas tava da tarde. sofrendo. 3 Então, vezes. assim, melhora muito. Depois de um ano, reduz então. bastante a Então, e mamada. chega Tava super sofrendo, rápido. E a, né? e a gente, recomendação da OMS é que se amamente Até os pelo 2. menos Pelo até menos os até 2 anos, né? Um ano, né? 2. Dois. A recomendação é até os 2. Exclusivo até Mas é 6. isso que eu ia comentar. Mas aí a criança tá com 1 ano e meio, te deixa pelada no É, meio aí da não rua. vai rolar, Mas, né? viu? Mas é isso justamente isso que eu ia comentar. Assim, a recomendação é até os 2 anos. Mas lógico que a saúde mental da mãe também conta. Sim. Então, assim, a mãe que também não se culpe por tirar antes, por resolver tirar antes, por qualquer que seja o motivo, né? Então, acho importante também falar sobre esse ponto, porque as mães. A amamentação ela é difícil no começo e ela é difícil no final. Nossa, É, demais. O desmame né? também é muito difícil, né? Então, Tem que conversar. tem que cuidar da saúde mental dessa mãe. tem. Essa mãe, ela tem que saber qual que é o momento que ela quer tirar. Eu recebi uma paciente na semana passada e o filho dela tá com quase 2. E aí eu vi ele mamando, eu falei, que bom, ele mama ainda. Aí o pai me olhou assim, ó, tipo, com uma cara de, como assim que bom? Aí a mãe falou, você acha bom? É a primeira pessoa que me fala isso. Eu falei, não, é a recomendação da OMS e tal, não sei o quê. Depois, durante a consulta, ela falou, eu não quero tirar ele do peito, mas as pessoas ficam falando pra tirar o E é maçante. Então, Comigo mas já as pessoas têm começou. que entender que quem manda é a mãe. Então, a deixa a mãe escolha se da virar. mãe. Você E às vezes pode o próprio ajudar bebê dando uma também. opinião, falando, olha, Se a mãe comigo pedir, foi fácil, né? foi difícil. Se a mãe pedir opinião. Agora, você ficar palpitando, tipo, deixa. Esse é o grande problema do brasileiro, né? É Sim. dar opinião sem Sem ser pedida. pedida. Você E às vezes fica acontece palpitando. do próprio bebê também, já ir desmamando naturalmente, naturalmente. né? Tem casos. Então, é muito tranquilo. Sim. E aí a dica vai para as mães, conversem com seus bebês, e a dica vai para os outros. Finge demência. Deixa a pessoa Exatamente, finge falar, demência. entra por aqui, Concordo, sai é. por aqui. Quando a pessoa estiver dando um Concorda palpite e fala, sobre a sua "Ok, vida, fala, não, tudo bem, eu vou fazer isso. Pensa, Isso, nossa, preciso pronto. trocar a fralda, preciso passar na farmácia, comprar pomadinha. E, de novo, cuidem da alimentação nesse processo da amamentação também, porque Ela é importante. muito importante, porque você está gastando muito mais energia e você precisa fornecer essa energia para o seu corpo, senão a produção de leite também ela vai cair. Muitas vezes é por isso que acontece o desmame precoce. Ingestão Que de é líquido, ingestão né, de Chal? líquido. é Estresse importantíssimo. intenso também, Sim. né? Muito estresse. Então tem que cuidar de tudo isso. Às vezes a mãe não entende e fala, mas por que eu tenho pouco leite? Justamente porque ela não tem tempo de se alimentar bem. Ela tá ali 100% cuidando do bebê e aí a gente volta de novo para a rede de apoio, da importância dessa rede de apoio, cuidar dessa mãe, cuidar da alimentação da mãe. Gente, outra coisa, esqueçam essa história de que canjica aumenta a produção de leite, porque é tudo Cerveja. mito. Cerveja Cerveja preta, preta, não, pelo gente. amor de Deus. Assim,
conforto da mãe. Ai, mãe, tô com vontade, né? Tá ali naquele momento difícil do puerpério e tal. Tô com vontade, alguém fez uma canjica. Ótimo, mas não achem que isso vai aumentar a sua produção de leite. Então, cuidem da ingestão de água, cuidem da ingestão de frutas, verduras, legumes, carboidratos. Mãe que tá desesperada, igual você falou, eu fiquei desesperada, minha barriga não vai voltar. Sim. Não fiquem, tenham paciência. Então, É, nesse porque começo, o passa. consumo de carboidrato é super importante. Claro, carboidratos... Saudáveis, né? Sim. E atividade física também, E né? atividade Uau. física depois da Pilates. liberação Até do pela médico. Até pela diástase postura, também, que pela às vezes postura, né? O acontece. Pilates é fundamental, tanto para a Total. postura da mãe carregar, ficar naquela Eu me posição. vi nisso, porque assim, eu tive que chamar a consultora em casa, porque o Luca, ele tinha a pega certa, mas o meu caso foi extremo, né? Mas eu tinha muita dor, depois eu descobri que era por conta da hiperlactação, e aí sempre a minha auréola tava enrijecida. E por mais que eu tentasse tirar antes da mamada, não dava, porque ficava empedrado, assim, engurgitado de uma maneira que não tinha A como minha era fazer assim também. manual. Nossa, ai, que horror. não. Horrível. E aí Dói a demais. consultora ainda vinha em casa, ela falava assim, mas arruma sua postura, porque eu amamentava com muita dor. E assim, eu falei pra ela Aí a assim, gente me, vai me encolhendo, deixa. né? Vai encolhendo. Então, assim, também é importante nessa fase, se permita. Depois dá pra corrigir, depois a gente vai pro Pilates. Eu depois sou a corre prova lá. disso, eu Corrige, ó, fazia. eu sou a prova que eu tô melhorando a coluna, a Sim. postura, abdômen, a A diástase, diástase, já eu tive volto. uma diástase. Se for para super escolher um importante. exercício pós-parto, eu acredito que o Pilates seja o melhor. Sim. E durante a gestação, né, Maigos? Também E durante a fez. gestação também, para um exercício Controla físico muito. mais seguro é o Sim. Pilates. Sim. Seguro e te ajuda a manter aí a... Como é que chama? Flexibilidade, Sim, né? Que é, a gente o também vai alongamento, perdendo. né? Que Sim. acaba sendo perdido. Todas com o as tempo. alterações, uma, por exemplo, né, a gente quando tá com a barriga maior, a gente aumenta a nossa base de apoio, né? Ainda o povo brinca, parece uma pata andando, literalmente fica. Então, o que acontece? Com essa mudança dessa estrutura, a gente muda também o equilíbrio, né? Nossa noção espacial, o risco de queda aumenta, de tropeço, Toda porque... grávida cai, Todo. gente. Sim, Tá. não. Toda Eu grávida consegui não tonta cair, e eu fica consegui. esquecida. É. Por isso o apelido gestonta. É. E aí é gente, importante o tratamento desse tornozelo durante a gestação, porque assim, conforme também o pé vai inchando, você já não tem tanta mobilidade. E o Pilates, ele te traz isso, porque ele te coloca, às vezes, em posições de elevação de perna, que ajuda na questão da drenagem, que ajuda na mobilidade, no alongamento. Então, ele vai mantendo essa estrutura e também trazendo essa percepção das mudanças do corpo. Eu espero que tenha sido aqui bem útil para o pessoal aí de casa, nosso podcast, passar as nossas experiências Sim. para as pessoas, que é de grande importância. Muito conhecimento, muita coisa boa, muita novidade. E saber que o principal mesmo é a rede de apoio, é uma equipe multidisciplinar, é lembrar que a mãe é o papel principal, porque só a mãe saudável que vai conseguir deixar o filho ficar saudável. E para isso a gente precisa aí desse conforto ao nosso redor. Então, principalmente esse alerta aí vai para os pais, para os avós, para quem faz parte da rede de apoio. E que a sua experiência é única. O período gestacional é um período desafiador, a maternidade, então, é um desafio ainda maior, que todas passam, mas todo mundo sobrevive. O importante é a gente tentar entender que a raiva, os sentimentos ruins não resolvem problema. Então, manter a tranquilidade e a paz é um principal fator. E que todos os momentos de tanto parto cesáreo ou natural, amamentar ou não, birra do bebê, vão fazer parte do cotidiano. Cada experiência é única e viva ela. Viva ela na melhor fase, faz um diário para você rir no futuro disso tudo e saber que você passou por isso e você é uma guerreira. Então é isso, gente. Eu quero agradecer vocês por estarem aqui hoje no meu primeiro podcast. Estreando. Nesse projeto aí que vai agregar muito conhecimento, porque eu falo que nessa vida a gente tem que ter uma missão, e a minha missão é levar ao próximo saúde, conhecimento e informação. Por isso que hoje eu sou, além de médica, influenciadora, e eu falo isso de peito cheio, sem vergonha, porque muitas pessoas têm vergonha. Nossa, mas você é médica e vai falar que é influenciadora, é blogueira. Não, eu sou influenciadora porque eu influencio as pessoas ao bem, à saúde, à evolução, e isso faz parte da nossa vida, e eu quero levar essa missão para a minha vida. Então, muito obrigada, Shala Larilau. Obrigada a você pelo convite. Uma honra, né? Sermos muito as legal, primeiras ótimo, a inaugurar. E agora falem um pouquinho do Instagram de vocês para o pessoal de casa, para quem
não seguir ainda, começar a seguir vocês e saber um pouco mais das dicas gratuitas que são jogadas na internet diariamente para todo mundo não ter desculpa que não verdade. sabia. É. É verdade. Pode falar, Lari, seu Meu Insta. Insta, eu falo sobre casa, né? Eu comecei a falar sobre casa e hoje, consequentemente, tem a maternidade. Porque eu falo assim, o Instagram, por mais que você comece num determinado assunto, você vai mudando no decorrer da sua vida, porque a sua vida muda. Muda. E é importante, foco da muda o coisa. foco. E assim, eu me surpreendi o tanto de engajamento que começou a ter conforme eu fui passando o que eu estava vivenciando, na amamentação, no puerpério. Ainda a parte do pós-parto, eu até fiquei um tempo off, porque eu não conseguia. Foi uma coisa assim muito pesada para mim, eu nem postava nada, eu me desliguei mesmo, porque não é porque eu não queria mostrar, mas simplesmente porque eu não conseguia, eu não tinha força. Tava no seu momento. É um né? momento de Total. acolhimento É, ali, né? muito. E E assim, foi a tudo gente bem, fica... não influenciou em nada, Não, né? tranquilo. Ó, saibam disso. Eu me dediquei a ele, né, em primeiro lugar, e depois, consequentemente, passei a me enxergar. Mas, assim, hoje eu trago todo esse relato, né, até eu fiz um relato também do meu parto, porque foi intenso, né, toda essa vivência. A amamentação também fiz esse relato, porque eu parei de sentir dor, assim, tem uns 2 meses, né, mas ontem, inclusive, ele deu uma pegadinha errada ali, já deu uma machucadinha. Então, assim, é complexo, eu acho que é muito importante a gente falar sobre os assuntos, trazer na à rede, tona, né? porque todo mundo tem informação, é uma coisa que o Brasil inteiro consegue acessar, né? E é muito o mundo válido. inteiro O mundo consegue saber. Eu inteiro. tenho seguidoras de fora do Brasil. Total, Por isso que eu não total. posso falar alô Brasil, não. Alô mundo! Alô Alô mundo. mundo! E assim, até inclusive a introdução alimentar, por exemplo, eu me baseei muito nas coisas que a Shaula postava também, as dicas, porque é essencial você ter um conhecimento e sair daquela questão da papinha, de tudo misturado. O Luca, já desde o Liquidificador, começo, né? triturar, perde, né, as Totalmente. A proteínas, essência, né? sim, Perde do muita alimento. coisa, né? E até assim, não desenvolve, ele não consegue desenvolver a mastigação. Então, é muito importante ter essa troca, né, que a gente tem no próprio Instagram. Então, eu tento também passar tudo o que eu vivencio em casa, trazer um pouco também do meu lado profissional, né, com o Pilates, no caso da Enleve, para também estimular e influenciar as pessoas a entenderem que tem essa necessidade de se cuidar, tanto antes, o planejamento eu falo que, na verdade, você teria que fazer atividade física antes, né, de engravidar. Mas tudo bem também você procurar quando estiver grávida, o importante é fazer. Então, eu tento trazer toda também essa questão aí para influenciar Eu acho que pro todo lado mundo aqui, bom. no fundo, tem o autocuidado, né? Por isso que eu trouxe vocês. Esse cuidado com a prática de atividade física, o cuidado com a alimentação, o cuidado com a saúde através da vacina e o cuidado com a beleza, da autoestima da mulher, que é importantíssimo em todos os períodos, desde o pré-gestação até o pós-gestação. E existem tratamentos super acessíveis que dão resultado e que te vão elevar e que te vão trazer o bem-estar e a saúde, que é o mais importante nesse momento. Com certeza. É a multidisciplina, né? É isso aí. E o seu, Chau, pode falar o seu Instagram também, pessoal aí de O casa. meu Instagram é Shaula Nassif Nutri. E dou também diariamente várias dicas, posto várias receitinhas. Sempre falo alguma coisa de bebê, embora não seja a minha área. Mas como eu também passei por esse processo com a Maria de introdução alimentar, falei bastante. Às vezes ainda trago alguma coisa. Agora a Maria já está, né, velha de guerra na introdução alimentar. Mas eu ainda trago, às vezes, algumas questões. Por exemplo, agora ela estava com o dentinho nascendo, então começou a recusar um pouco comida. Aí eu comprei uns palitinhos coloridos de bichinho, que fez ela melhorar a atenção. Então, eu sempre estou trazendo alguma informação assim sobre maternidade e o meu público, a minha especialização hoje na nutrição e saúde da mulher. Então, eu falo muito sobre todas as fases da saúde dessa mulher, né? Então, desde o preparo para engravidar, depois durante a gestação, sobre a amamentação, dou dicas de chás que podem ajudar a aumentar a produção de leite, os alimentos que são importantes para isso, até menopausa. Tudo isso que envolve a saúde da mulher mesmo. TPM, bastante coisa sobre TPM que eu acho que todo mundo tem, cólicas e tudo mais. Então, é isso. Shaula Nassif Nutri. E você, Lau? Bom, no meu, a gente tem 2, né? Tem o da clínica e o da loja, e o meu pessoal também. Mas a gente fala bastante sobre as vacinas, a importância, as diferenças, para que serve cada uma. E na loja eu procuro postar bastante dicas também de lanchinhos, agora eu tô na introdução alimentar também, da Lavínia. Às vezes apareço não falando de comida, né, que não é o meu forte, mas assim, dos produtos, tudo que tem lá eu sempre testo, então eu acabo mostrando.
E E é é isso. incrível a loja e é importante saber que a vacina, ela vai até a sua casa, né? Isso. Então não tem isso é bom. desculpa para uma mãe de Não 2 tem, meses. não tem. Eu não quero sair de casa. Tudo bem, fica na tua casa. Tudo a bem, vacina vai ok, até a você. gente Não vai. só a vacina vai até sua casa, loja os produtos também Os produtos, eu assisto uma Laura, e até chupeta, o furinho na orelha das Verdade, meninas. eu fiz, Semana é passada, mas verdade. a bebezinha você não quer levar, né? Você Dá quer pra sair de levar, casa, a dá gente vai pra até lá ir fazer. até a casa. Bom, E então os é produtos isso. para introdução alimentar são excelentes ali da São Larian. Eu excelentes. amo de paixão. Ontem assim. passei a Vivo- rapa. Aliás, esqueci de trazer um seu, que você esqueceu lá. Ai, gente, mas é ótimo. Muito obrigada. Quero agradecer a você aí de casa que assistiu a gente, ou você aí do trabalho que assistiu a gente aqui. Fica de olho que traremos mais e mais informações. E qualquer dúvida, bora mandar no Instagram. Um grande beijo e fica com Deus.